Muito bem, queridos amigos aqui do YouTube, nós vamos fazer um breve estudo sobre o capítulo 4 do livro de São Mateus, capítulo 4 do livro de São Mateus, que fala sobre a tentação de Jesus, o momento que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Muito bem, capítulo 4, verso 1 ao 11, diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Então, é um capítulo que nos mostra o momento em que Jesus foi testado, né? Ele foi testado pelas tentações diversas, né, que um homem poderia passar ou pode passar aqui na Terra. E esse capítulo, esse verso primeiro aqui, fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o próprio Espírito Santo pegou Jesus e levou até o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso aqui foi um momento de provar para o diabo, provar para a humanidade, porque o próprio Deus já sabia, mas provar que Jesus realmente ele é sem pecado, ele não pecaria, ele venceu o pecado aqui na terra, porque ele tinha que ser sem mancha, sem pecado, para ser o cordeiro a ser oferecido pelos pecados dos homens, pelos pecados da humanidade. Então ele tinha que ser sem mancha, sem erro, né? Sem mácula. Então ele foi levado e conseguiu se provar que ele não tinha pecado. A gente vê isso no livro de Hebreus, capítulo 4 e verso 15. Nós vamos ver aqui. Hebreus, capítulo 4, verso 15. Que diz assim. Hebreus, capítulo... Melhor dizendo, Hebreus, capítulo 4, 15. 5 e 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então aqui está falando exatamente do Senhor Jesus. No livro escrito aos Hebreus, capítulo 4, verso 15. Que ele foi tentado em todas as coisas. Olha, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Então a nossa semelhança, assim como nós somos tentados em todas as coisas, nós passamos, temos o nosso dia a dia, né? Passando por tentações, e o Senhor Jesus também passou por isso, só que ele não pecou, sem pecado. E isto era exatamente o que o Espírito queria provar, o Espírito Santo queria mostrar ali, levando Jesus ao deserto, para ver que ele não pecaria, né? A prova concreta de que ele era realmente o Cordeiro de Deus imaculado, né? Sem pecado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, também nos fala sobre essas condições do Senhor Jesus, né? Sem pecado. Diz assim, o verso Coríntios, capítulo 5 e verso 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele não conheceu o pecado, ele não pecou, mas ele o fez pecado. Ele fez, olha, eu assumo o pecado destes que são pecadores. Então, Jesus assumiu aquele pecado e levou até a cruz, cravou lá na cruz, e aí todo aquele que o aceita, que o reconhece como esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se torna limpo, puro, né? Pelo sacrifício de Jesus, que nos purificou. E seguindo aqui, o tentador aproxima-se de Jesus, verso 3. Olha, porque no 2 fala, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então Jesus, o tempo foi passando e a fome vai apertando, né? Então Jesus chegou um momento que estava com tanta fome, e aí foi a hora exata que o diabo aproveitou a oportunidade. Na verdade, eu entendo que o maligno, o espírito ruim, ele fica ao nosso derredor procurando um momento certo para nos atacar. E aqui Jesus estava com muita fome. Então, depois de 40 dias de jejum, dias e noite, né? Ele teve fome, ele estava com muita fome. E aí o diabo aproveitou o momento. E aí diz assim o verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele podia ter feito isso, transformar essa pedra em pão, tomar fome, 40 dias sem comer, né? E aí então Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o Satanás, ele tentou Jesus aqui, mandando ele transformar a pedra em pão, né? Mas Jesus levou ele dentro da palavra. Levou ele dentro da palavra. Olha, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Jesus citou o livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. É um dos primeiros livros da Bíblia, chamado lá, um dos livros do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 8 e verso 3. Nem só de pão viverá o homem. Vamos ver aqui. Capítulo 8, verso 3, diz assim. Capítulo 8, verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Então Jesus citou essa passagem bíblica no livro de Deuteronômio, capítulo 8 e verso 3. Citou isso daqui para o diabo que estava tentando. Falou, não é só de pão. A lei lá, no livro da lei, o próprio Deus, né,
deixou lá a informação de que não é só de pão que vive o homem, não. Deixou bem claro lá, deixou vocês passarem lá no deserto por muito tempo, passando fome, para poder chegar um momento de vocês clamarem, e ele mandar o maná, mandar pão do céu. Então não é só de pão que procede, não é só de pão que vive o homem, não, mas de tudo que procede da boca do Senhor Deus. O Senhor Deus ordenou, o homem pode viver daquilo, das ordenanças de Deus, das bênçãos de Deus. E aí, o diabo levou a cidade santa, né? Então o diabo levou ele lá em Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo, colocou ele lá no topo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares ou seja, para não tropeçares em alguma pedra. Então, Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui mostra que o diabo conhece a Bíblia Sagrada, conhece a palavra. Ele citou lá o Salmo 91, verso 11 e 12, quando Deus, quando o salmista lá, né, fala, olha só, Salmo 91, verso 11 e 12, 91, verso 11 e 12, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então essa palavra foi citada pelo diabo. Então, o diabo conhece a palavra, ele cita ela também para nos enganar, tentar nos enganar. E se a gente não estiver mesmo andando em espírito e em verdade, procurando seguir as orientações divinas, o diabo consegue nos enganar. Ele tentou enganar Jesus, né, citando esses dois versos lá do Salmo 91. Mas Jesus respondeu com a palavra, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, olha, Jesus respondeu com Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Vamos lá ver, o que Jesus respondeu? Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Que diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Diz assim, exatamente o verso 16 que ele citou. Jesus citou para ele: olha, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Então, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui o verso 16 do capítulo 6 de Deuteronômio, fala que eles não tentarem o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Por quê? Aqui o livro aqui, a referência está falando de Êxodo, capítulo 17, verso 2, me parece. Vamos conferir aqui. Êxodo, capítulo 17, verso 2, que diz assim: contendeu, pois, o povo com Moisés e lhe disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei este povo? Só resta apedrejar-me. Então, o povo reclamando. Quando Jesus citou isso aqui, essa palavra para Satanás, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, ele estava lembrando exatamente daquele momento que o povo tentava a Deus e reclamava com Moisés, porque Moisés tinha tirado eles lá do Egito, não tinham o que comer. Lá no Egito tinha carne, né, apesar de estar na escravidão, eles diziam: lá nós tínhamos carne, nós tínhamos comida, a gente ia morrer, mas morrer comendo carne, né, debaixo da escravidão, debaixo de chicote. Agora aqui no deserto onde você nos trouxe, nós vamos morrer de fome. Então, eles tentaram a Deus, tentaram aquele homem que estava na direção, né, o líder religioso ali, o líder deles ali, que era Moisés. Eles tentaram
E então o Senhor Jesus fez esta citação aqui, que era para não tentar o Senhor teu Deus como aquele povo tentou naquela época. E eles tiveram consequências graves por causa daquela tentação. E aí então, o verso 8 fala assim: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, o diabo, ele falou para Jesus: vou te dar isso tudo que está aí. Mostrou aquele monte de coisas que tinha, né, lá naquela região onde eles estavam no pináculo lá do templo. Falou: vou te dar isso tudo se você me prostrar diante de mim e me adorar. Né? E aí o diabo estava fazendo nada. Olha, o mundo São João pôde falar sobre isso, essa questão aí do diabo aí, o príncipe deste mundo, né? Jesus lá quando ele foi glorificado lá na entrada triunfal lá de Jerusalém, ele falou, né? Aqui, ó, no verso, olha só, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então Jesus estava falando exatamente do diabo, o príncipe deste mundo. No verso 31 do capítulo 12 de João Evangelista. Então, o diabo era o príncipe deste mundo, que estava ali no comando, e falou: vou te dar tudo isso aqui, se prostrado me adorar, né? Mas Jesus o repreendeu e disse assim: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O que Jesus estava falando? Jesus citou a palavra de novo. Jesus citou a palavra. O diabo sabia que ele estava no comando aí do mundo, né? Poderia dar o que Jesus quisesse aí materialmente, não espiritualmente, mas Jesus vai e mostra para ele que só a Deus se deve prestar culto e temer, né? Deuteronômio também, capítulo 6, verso 13. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Então a intenção do diabo era acabar com tudo ali. Se Jesus prostrasse e adorasse em troca dos bens materiais que ele estava apresentando a Jesus, ia acabar com tudo, porque a própria palavra aqui no livro de Deuteronômio, que foi citado por Jesus, diz aqui, ó, o verso 13, o verso 14 e 15, olha: o Senhor teu Deus temerás, a Ele não servirás, a Ele servirás, ó, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Então Jesus, ele foi sem pecado, do princípio ao fim. Em todas as tentações que o diabo fez, ele conseguiu vencer com a própria palavra, porque ele citou a palavra de Deus no momento. Referência de Cristo para vencer o diabo era a Bíblia Sagrada, era a palavra de Deus. E esta é a referência que nós devemos ter também para vencer as tentações do dia a dia que o diabo vem preparar para nós, ou que a nossa própria carne mesmo venha instigar, venha desejar, que o diabo possa ser vencido pela palavra de Deus, né? Que nós possamos ter este exemplo de Jesus nesses momentos aqui de tentação. Que seja para o elevo espiritual de cada um que esteja ouvindo esta palavra. Em nome do Senhor Jesus.